Saúdo todos com a graça e a paz de Cristo mais uma vez, amém? Abra sua Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo de número 1, deixe marcado em Apocalipse, amém? Nesta noite, irmãos, nós vamos estudar sobre escatologia, né? Dar início a uma série de estudos. Como eu já falei no início, a princípio nós já estudamos sobre escatologia aqui na igreja, mas foi muito rápido. Então, de forma mais lenta, breve, contínua, nós vamos estar falando sobre esse assunto tão importante, irmãos. Amém? Se você tiver alguma dúvida, levante sua mão e pode perguntar, tá bom? Se você quiser fazer algum acréscimo, me orientar alguma coisa, pode levantar a mão e falar também, tá bom? Amém? Amém? Glória a Deus, irmãos. Deixa aberto aí em Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos fazer uma breve introdução desse texto aqui, para você lembrar e memorizar esse ensino tão importante. E vamos estar falando do que Apocalipse revela. Quem aqui sabe o que Apocalipse revela? Quem mais? Amém? E não apenas uma introdução, mas como interpretar Apocalipse. Irmãos, vez ou outra, você vê na internet, né, muita besteira falando sobre Apocalipse. Chip da besta, anticristo. O anticristo na mente de muita gente já veio, muitas vezes. Hitler já foi o anticristo para muitas pessoas. Presidentes ruins é o anticristo. A gente vai estudar isso à luz da palavra de Deus, amém? Preste bastante atenção. O que significa escatologia? A palavra escatologia ela é feita de duas palavras gregas. Oi? Desligando, é? Cancela ali, Lucas, por favor. Pode desligar. Continuou? Amém? Escatologia significa duas palavras gregas, escatos e logia, ou logia, né? Significa escatos, últimas coisas, né? E logia é estudo ou tratado ou assunto. Ou seja, escatologia é o estudo das últimas coisas ou das coisas que vão acontecer. Amém? Ficou claro isso? O que significa Apocalipse? Apocalipse, quando eu era criança, irmãos, eu achava que era coisa, né, monstruosa, eu tinha medo de abrir Apocalipse, mas Apocalipse é uma bênção, irmãos. A palavra Apocalipse significa, quem sabe o que significa Apocalipse? Como? Não, Apocalipse vem da palavra grega que significa tirar o véu, mostrar, revelar. Até a Bíblia em inglês, se você pegar uma Bíblia em inglês, o nome lá é Revelation, revelação. Então, revelação e Apocalipse é a mesma coisa. Então, o que é Apocalipse? É Deus tirando o véu das coisas escuras e mostrando às pessoas. Não é verdade? É um assunto tão importante e pouco falado nas igrejas, irmãos. Amém? Por que estudar Apocalipse? Vamos estar falando sobre isso hoje, por que estudar. Qual foi a circunstância que Apocalipse foi escrito, irmãos? Apocalipse foi escrito mais ou menos 93 ou 96 anos depois de Jesus Cristo. O que acontece? Existia uma idolatria muito grande, tanto a deuses pagãos, como principalmente o culto ao imperador, né? Existiam 3 imperadores, preste bastante atenção. O livro de Apocalipse, a perseguição da igreja, ela se deu por um homem chamado Nero. Já ouviu falar Nero, né? Nero foi um imperador, Cláudio César, se eu não me engano. Ele perseguiu a igreja de forma severa. Ele foi muito ruim com a igreja. E quando ele estava fim do seu reinado, da sua gestão, veio outro pior do que ele, chamado Domiciano. Tito Flávio, o Domiciano. Olha só, irmão, a igreja era tão perseguida, Domiciano, ele criou tipos de tortura para perseguir a igreja. Quem não adorar o imperador, quem for cristão, vai ser perseguido. Preste atenção. Uma das perseguições mais famosas de Domiciano foi, ele pegou os crentes, passou cera quente,
um tipo de cera na roupa dos cristãos, colocou em cruz, botou o povo na cruz e tocou fogo. E ele dizia que no jardim dele, ali era para clarear o jardim de Roma. Olha só que coisa terrível. Então, o Apocalipse ele foi escrito, irmãos, numa circunstância de perseguição, de dor e de tristeza. Quando as pessoas achavam que a coisa ia melhorar, quando Domiciano saísse, veio outro chamado Vespasiano, pior do que ele. Então, por isso que tenha muito cuidado, preste atenção. Quem aqui já viu, será que o Papa é o anticristo? Será que fulano é o anticristo? Né? Muitos anticristos, na mente do povo já veio. E muitos diziam, olha, eu acho que Nero é o diabo, Domiciano o anticristo e Vespasiano o falso profeta, né? Então, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso aqui, tá bom? Foi escrito dessa forma, muita heresia, muitos problemas. Quem escreveu o livro de Apocalipse, quem sabe? Foi quem? Foi quem? João. Agora, qual João? João Marcos? Não, João Marcos é o evangelista. Foi João, o discípulo de Jesus. Aquele velhinho mesmo, não foi João Batista não, tá? João Marcos é Marcos, tá? João Marcos é Marcos. Então, João, o discípulo de Jesus, que escreveu o Evangelho de João e as 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, foi quem escreveu o Apocalipse. Amém? Amém, igreja? Olha só, como foi escrito o Apocalipse? Ele não, como eu já falei umas vezes aqui na igreja, né? Ele não estava na ilha, né, tomando água de coco, né, deitado numa rede escrevendo, não. Ele escreveu o Apocalipse, ele estava preso na ilha de Patmos. Onde era essa ilha? A ilha de Patmos, irmãos, ela era uma ilha, um lugar de Éfeso, né? Uma ilha de Éfeso, da cidade de Éfeso, 55 quilômetros do mar. Preste atenção. Daqui para Guarabira, não dá nem isso. Então, veja a distância dessa ilha da cidade de Éfeso, né? Então, eles, quando eram presos naquela ilha, eram só grandes criminosos. Olha, ele está sendo preso, mas é rebelde, é cabeça dura, joga na ilha de Patmos, no instante ele amansa. Então jogaram João na ilha de Patmos, porque ele não negou a palavra de Deus e se recusou a adorar o imperador. Então, a ilha de Patmos, irmãos, muitos historiadores dizem que ela era uma prisão que ela não tinha porta atrás, era grade e atrás não tinha parede. E o barulho do mar batia na cela, o mar, a náusea, a solidão. Então, muitos enlouqueciam e acabavam fazendo o quê? Se jogando da prisão, se matando, se suicidando. Amém? Então, veja que situação. Mas Deus, pelo poder do Espírito Santo, na sua interna sabedoria, dá uma visão a João do Apocalipse. Amém? Antes disso, irmãos, rapidinho, existem 2 formas, preste atenção, de você entender o estudo do fim dos tempos. Primeiro, a sua vida, amém? Vai acontecer alguma coisa com você. O que vai ser? Primeiro, vem a morte física, certo? Todo mundo vai passar pela morte. Segundo, você vai passar ou não pela morte espiritual, que é a segunda morte. E por último, o lago de fogo, que é a morte eterna. Glória a Deus que a gente não vai passar por isso não, amém? Outra coisa que vai acontecer também, não apenas conosco, mas vai acontecer escatologia, algo com geral, com o mundo. Amém? Você lembra de Noé? Já falei isso aqui muitas vezes. Noé, nos tempos dele, o mundo se acabou com água. Depois virá se acabar com fogo. Amém? Vai acontecer isso. E a Bíblia diz, irmãos, que esse mundo se enrolará como um livro. Vamos estudar isso lá à frente. Amém? Imagine, irmãos, a grande tristeza. A gente vê as enchentes hoje. A gente fica preocupado. Agora, imagine esse mundo queimando. É forte ou não é? Amém? Glória a Deus. Antes da gente entrar aqui no texto, preste atenção rapidinho. Existem algumas formas de interpretar o Apocalipse. Amém? Primeiro, a forma, na teologia a gente chama dos preteristas, que vem de pretérito, passado. É aquelas pessoas que interpretam o Apocalipse como tudo já aconteceu no passado. Ou seja, Apocalipse não vai ter anticristo, não. Já aconteceu, foi Nero. Então,
para essas pessoas o Apocalipse já aconteceu. Está errado essa interpretação, amém? Tem outra, irmãos, que é a ideia dos futuristas, que tudo do Apocalipse é no futuro, amém? Quem está me entendendo, amém? Existem aqueles que são extremistas. Olha, do primeiro capítulo de Apocalipse até o último, ainda vai se cumprir. Tem outros que vão dizer o seguinte: não, olha, do capítulo 1 ao capítulo 3, que é as igrejas de Éfeso, da Ásia Menor, perdão, vai se cumprir muitas coisas ainda, mas presta atenção. Apocalipse, coisas já se cumpriram. Apocalipse, coisas estão se cumprindo. E Apocalipse, coisas vão se cumprir. Amém? Vou explicar você daqui a pouco, presta atenção. E essa é a forma mais tradicional que se interpreta o Apocalipse, que a gente vai estar estudando nesses dias, que é a forma historicista. O que é isso? Que o Apocalipse acontece na história. Coisas já aconteceram, coisas estão acontecendo. Irmão, olhe para cá, preste atenção. Você acha coincidência tantas enchentes assim? Você acha coincidência? Vamos ser sinceros? Você acha coincidência tantas cidades da Paraíba está chovendo granizo, irmãos? Você acha isso coincidência? A gente não pode ser ingênuo, irmãos. Você acha coincidência em vários lugares do mundo ter tremores, furacões? Você acha isso coincidência? Irmãos, nunca houve, preste atenção, esse mundo está doente. Esse mundo está clamando por redenção. Me diga na história, quando houve uma doença que parou o mundo, me diga qual foi? Nunca houve, irmãos, nunca houve. Então, nada disso é coincidência, amém? Só para nível de curiosidade, há aqueles que interpretam também Apocalipse de forma mística, né? Tudo é espiritual, né? Mas tem coisas que é física, irmãos. Tem coisa que é física, o Apocalipse. Por exemplo, irmãos, rapidinho aqui, você acha que o aumento das coisas, gasolina, quase R$7, você acha isso coincidência? Ano passado, gasolina estava R$4, hoje está 6 e pouco, quase 7. Você acha isso coincidência? Não é coincidência, amém? Glória a Deus. Então, vamos estudar hoje a forma historicista que acontece na história. Preste atenção, para você aprender a interpretar Apocalipse, você precisa saber o que a gente chama de escatologia inaugurada ou realizada. Preste atenção. O que foi que já aconteceu e o que é que vai acontecer? Você está entendendo? Por exemplo, João capítulo 3, verso 36 vai dizer assim: aquele que crê no Filho, esse tem a vida. Tem a vida? Ele terá? Não, ele já tem. Mas ainda, já estamos na glória? Não, é o já, ainda não. A gente é salvo, mas vai se consumar na glória. Mas ainda o resto do texto vai dizer assim: aquele que não crê, este já está condenado, porque a ira de Deus permanece sobre a pessoa que não crê em Jesus Cristo, que não tem uma fé em Deus, que não frequenta a igreja, que não tem uma vida com Deus. Já está no inferno? Não, mas ela já está condenada. É o já, ainda não. Porque o salário do pecado é o salário cai no início do mês ou no final do mês? Depois que trabalha, não é verdade? No fim do expediente é que recebe o pagamento. Amém? Então essa é a ideia. Glória a Deus. Então, irmãos, preste atenção. Vamos lá. Vamos para Apocalipse. O que é que Apocalipse revela de verdade? Amém? Capítulo 1, verso 1 de Apocalipse diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Amém? Até aqui, olhe para cá. O que é que Apocalipse revela? Ele revela Jesus Cristo e as coisas que breve vão acontecer. Amém? Agora a questão é: como é que ele revela Jesus Cristo? Essa é a questão. Nesse versículo 1, tem tanta coisa para se aprender, irmão. Preste atenção. Ele vai dizer assim: revelação de Jesus Cristo,
que Deus lhe deu para mostrar. Quem foi que deu a Jesus essa revelação? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para... Quem foi que deu a revelação a Jesus Cristo? Mas Jesus não é Deus? Se Jesus é Deus, como pode Deus ter dado a revelação a ele? É uma coisa a se pensar. O Testemunho de Jeová, por exemplo, ele pega esse texto aqui e faz uma bagunça. Ele vai dizer, está vendo que Jesus não é Deus? Você percebeu? Jesus não é Deus, não. Se Deus está dando a revelação a ele, como ele pode ser Deus? Não é interessante? Você pega, por exemplo, os muçulmanos. Ele pega isso aqui, olha, Deus deu uma revelação a Jesus. Logo, Jesus, ele não é Deus, é apenas um profeta. Não é interessante? Você pega, por exemplo, pessoas céticos, ateus, e vai dizer, olha, Deus deu a Jesus, então ele é um Deus menor. O budista fala isso. Jesus é um Deus menor, um ser que evoluiu seu espírito, reencarnou, até chegar à estatura de Deus. Como é que se explica isso? E aí, irmã Paula? Se um testemunho de Jeová batesse na sua casa aí, ou de casa, e ele dissesse, meu irmão, esse Jesus que você adora não é Deus. Por quê? Porque Apocalipse está dizendo que ele recebeu uma revelação de Deus. É isso que Apocalipse quer mostrar. Ele quer mostrar Jesus Cristo. Agora, como? Preste atenção, irmãos. A gente tem que entender que Apocalipse, ele mostra Jesus não apenas como o leão da tribo de Judá, mas mostra como cordeiro. Aqui Apocalipse está mostrando o ministério terreno de Jesus em sua humilhação. Amém? Isso o que, irmãos? Sua humilhação. Em Apocalipse a gente vê ele como cordeiro, mas vê como leão. Vê ele como sumo sacerdote, mas vê ele como todo-poderoso. A gente vê ele à destra de Deus, mas vê o centro do trono. Então ele vai mostrar Jesus Cristo como Deus e Jesus Cristo no seu ministério como homem na terra. Quem está me entendendo? Amém? Amém, irmãos? Para ficar melhor, irmãos, olha que interessante. Para piorar a nossa situação, para a gente pensar bem, abra sua Bíblia lá em Marcos. Marcos capítulo 13. Agora o irmão Lucas vai explicar isso aqui para a gente, tá bom? Amém? Marcos capítulo 13, verso 32. Eu vou ler isso aqui porque a gente está gravando, tá bom? Olha o que diz o texto de Marcos 13, 32. Mas a respeito daquele dia da vinda, do Filho do Homem, a volta de Jesus, a segunda vinda. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem um filho, senão o Pai. Espera aí, Jesus não sabe nem o dia que ele vai vir? Se ele é Deus? Logo, se ele não sabe de todas as coisas, não é verdade? Se Jesus é Deus, como é que ele não sabe o dia de sua vinda? E aí, Lucas, como é que explica isso? Está guardando, né? Tá bom. Volta para lá, meu irmão. Melhor, deixa guardado. Como é que se explica isso, irmãos? Se explica o estado de humilhação de Jesus. Preste atenção, as pessoas acham que a humilhação de Jesus foi apenas na cruz. Nananina, não. A humilhação de Jesus, se fazer homem, já foi humilhação por amor, irmãos. Abra sua Bíblia lá em Filipenses. Capítulo 2, verso 5. Amém? Olha o que diz Filipenses, irmãos, sobre a humilhação de Jesus Cristo. Amém? Tendo em vós o mesmo sentimento ou atitude que houve também em Cristo Jesus, pois subsistindo em forma de Deus como Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Olha para cá. A ideia aqui é que Jesus Cristo é como um balão. Enche o balão, né? Jesus Cristo, secou. E ele fez isso porque ele quis. Ele se permitiu se esvaziar. Quem está me entendendo?
Ele era igual a Deus, ele sempre foi Deus, ele sempre foi Senhor. Mas como o balão seca, ele quis secar. Mas o balão sempre foi balão. Quem está me entendendo? Só quis secar. Jesus Cristo se esvaziou, irmãos, de sua glória. Por isso que quando ele fala assim, preste atenção, nem o filho sabe, ele está dizendo o seguinte: olha, eu me coloco na condição de servo, se faço homem para o propósito de Deus, que era a salvação da humanidade. Quem está me entendendo? Amém? Olha o que diz o versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se o que, irmãos? Obediente, até a morte, e a morte de quê, irmãos? Ele fez isso por obediência. Jesus sempre foi Deus, mas ele se esvaziou por obediência para morrer em nosso lugar, para nos dar vida. Quem está me entendendo? Então, quando o Apocalipse está falando sobre que ele recebeu a revelação, ele recebeu a revelação como homem, o propósito de Deus, ele se esvaziou, se fez servo para morrer em nosso lugar. Quem está me entendendo? Contudo, Jesus Cristo não ficou vazio como um balão seco de festa, viu? Versículo 9 vai dizer: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que interessante, irmãos. Jesus Cristo secou, amém? Mas só se encheu novamente. E é interessante que lá em Isaías, abra comigo, lá em Isaías, deixa marcado aí, Isaías 43, verso 11. Eu vou ler, amém? Olha o que diz Isaías 43, verso 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvar. O capítulo 42 agora, verso 8, vai dizer: eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Olha o que Jesus está dizendo: olha, Jesus Cristo se esvaziou, mas se encheu, e ele recebeu o nome que recebe todo o louvor, toda a glória, todo o poder, todo o domínio. E Deus está dizendo: eu não dou a minha glória a nenhum outro, mas a Jesus eu dou porque ele é Deus. Quem está me entendendo? Apocalipse, ele mostra Jesus Cristo como servo, mas mostra como Deus. Apocalipse, ele quer revelar para a igreja do Senhor, preste atenção, não um Deus que está na cruz, não um Deus coitadinho, não um Deus que precisa de ajuda de ninguém. Apocalipse quer mostrar o leão da tribo de Judá. Ele quer mostrar aquele servo, irmãos, que se esvaziou, mas aquele que está sentado sobre o trono. E é tão certo isso que Jesus Cristo, ele agora, depois que ele ressuscita, ele vai reivindicar sua glória. Abra lá em João, por favor, capítulo 17. João 17, verso 5. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus Cristo, ele se esvaziou quando fez homem, amém? Amém? Quando ele se fez homem, ele se esvaziou, ele sofreu, ele chorou, ele teve sono, ele foi humilhado pelos fariseus, dizendo que ele era mentira os milagres que ele fazia. Mas olha o que diz o capítulo 17, verso 5. Isso aqui é a oração de Jesus. Olha o que ele vai dizer no verso 5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Irmão, isso aqui é fantástico. Já imaginou? Eu duvido a irmã Ana fazer assim: Deus me glorifique. Que Deus vai dar glória à irmã Ana? Mulher pecadora, humana, como qualquer um de nós, né? A gente vê pessoas querendo glória hoje, a gente diz glória a Deus na igreja. Eu não posso dizer glória a José, eu não posso. Jesus está dizendo assim: Pai, eu te glorifiquei, se fazendo homem, se humilhando, se fazendo servo. Agora, Pai, me glorifica. Agora, glorificar como? Pai, você vai me glorificar com aquela glória que eu tinha antes que existisse mundo. Você tem noção de como isso é forte, irmãos?
Apocalipse está dizendo o seguinte: ele quer mostrar o Deus, Jesus Cristo, que existe antes que o mundo existisse. É forte ou não é? Amém? Ele também fala sobre a segunda vinda, que vamos estar falando um pouco mais sobre a semana que vem, o arrebatamento, amém? Como será a segunda vinda de Jesus? Olha o que diz aqui lá em Mateus, abre aí Mateus 16. Alguém tem alguma pergunta? Muito claro, né? Mateus 16, verso 27. Olha que interessante. 16, 27 de Mateus. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de com seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Irmãos, se eu dissesse assim, eu vou vir no carro do irmão Ivan para a igreja, eu tenho moral para vir no carro dele, porque ele sabe que eu dirijo, ele sabe que eu tenho moral para isso. Jesus vai vir com a mesma glória do Pai. E ele vai vir mal acompanhado. Ele vai vir com anjos que são dele. E ele vai vir para retribuir, ou seja, para julgar cada um segundo as suas obras. Apocalipse quer revelar aquele Jesus que foi julgado injustamente por Pôncio Pilatos. Ele quer, irmãos, mostrar aquele Jesus que foi rejeitado ao escolherem Barrabás. Mas Apocalipse quer mostrar aquele Jesus que tem a mesma glória do Pai, Criador dos céus e da terra, que tem anjo ao seu poder e vai julgar o mundo. Forte ou não é? É isso que Apocalipse quer mostrar. Quando fala assim, revelação de Jesus Cristo. Agora, que revelação é essa? Não é verdade? Outra forma para a gente encerrar essa parte. Jesus Cristo, ele é plenamente Deus. Abra sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 1, verso 17. O testemunho de Jeová não gosta não, escutar esse texto agora não, viu? Gosta não, testemunho de Jeová, muçulmano, essas setas aí afora, não gosto de escutar esse texto que vai ler agora não. Colossenses capítulo 1, verso 19, amém? Olha o que diz aqui em Colossenses 1, 19. Vamos ler, irmãos. Porque aprove a Deus que nele, Jesus, residisse ou habitasse toda a plenitude da divindade. Irmãos, olha só, a divindade, ou seja, o poder de Deus, a glória de Deus, coube perfeitamente em Jesus. Quem está me entendendo? A gente, irmãos, quando Deus derrama uma graça sobre a gente prega, a gente ora por alguém, a gente fica se achando cheio, né? Eita, glória a Deus. Imagine Jesus. Nele habitava toda a plenitude da divindade. Lembre comigo lá de Mateus capítulo 28, não precisa abrir não, Mateus 28, verso 18, na grande comissão, quando ele vai dizer, ide por todo o mundo, né? Batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ele fala assim, ó, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Você tem noção como isso é forte? Jesus tem todo o poder, meu irmão. Quem está me entendendo? Apocalipse quer mostrar isso. Amém? Glória a Deus. Volte agora para Apocalipse capítulo 1. Amém, irmãos? Isso aqui é só a introdução, tá? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer. Olhe para cá, irmãos. A ideia de breve aqui no texto original, é o seguinte, é um tempo rápido, logo alguns acontecimentos. No desenrolar do estudo de Apocalipse nas semanas que vamos estudar, o texto é o seguinte, olha, vai acontecer algumas coisas depois de alguns acontecimentos, e vocês têm que saber o que é. Vocês têm que estar cientes. Por exemplo, irmãos, como a gente vai saber a diferença entre culto avivado e operação do falso profeta? Você tem noção do que é isso?
Lá na frente a gente vai ver isso, Jean. Que a Bíblia diz que o falso profeta, se possível, ele vai fazer descer fogo do céu. Irmãos, vamos ser sinceros, preste atenção. Se entrasse um homem aqui agora, e ele fosse o nome do falso profeta, e ele curasse um enfermo, a igreja ia fazer o quê? Glória a Deus! E se ele fosse o falso profeta? E aí? Quem está me entendendo? Irmãos, vamos ser sinceros, se por acaso, dentro da política, se levanta um homem, querendo trazer paz mundial, querendo trazer aliança entre governos, abençoando, e esse homem trouxe, os países enriqueceram economicamente, as pessoas estão comprando, estão vendendo, o povo está comprando casa, o povo está comprando carro novo. Quem tem coragem de dizer que esse homem é o anticristo? Quem tem coragem? Quem tem, irmãos? Então, irmãos, Apocalipse ele quer mostrar coisas que vão acontecer brevemente. Amém? Glória a Deus. Ele continua. Deve acontecer e que ele enviando por intermédio do seu anjo, olhe para cá, preste atenção. Porque Deus dá a revelação de João, e ele faz questão de dizer por intermédio do anjo. Por quê? Muitas pessoas, no tempo de João, posteriormente até nesse tempo, passou a existir muitos apocalipses. Já havia falado disso já? Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Judas, Apocalipse esqueci o nome dele, rapaz. Enfim, muitos apocalipses. E como é que era que essas pessoas escreviam os apocalipses? Eles faziam assim, ó. Eita, eu tive uma visão. Tive uma visão. Deus está falando comigo. Aí escrevia. Já viu Chico Xavier? Chico Xavier. Quantas pessoas não foram levados por visões? Rapaz, eu tive uma visão de um parente meu que morreu. Apareceu. Deus está falando. Não, nem sempre. Nem sempre. A Bíblia nos ensina a testar os espíritos, segundo a palavra de Deus. Quem está me entendendo? O texto ele é muito claro. A palavra anjos no original é angelou, que é um mensageiro sobrenatural da parte de Deus, de uma entidade sobrenatural. Ou seja, Deus enviou um anjo para dar essa revelação a João. Quem está me entendendo? Não foi uma invenção da cabeça de João, irmãos. Não foi uma visão que João teve, que veio um espírito ou alguém e falou com ele, não. Foi o anjo na visão que entregou e testificou, comprovou. Quem está me entendendo? É muito importante a gente entender isso. Porque muitas pessoas têm, aspas, revelações de Deus, mas não comprovam segundo a palavra de Deus. Quem está me entendendo? O Apocalipse não é uma invenção. Olhe para cá, por exemplo. Eu falei isso aqui recentemente. Quem já ouviu falar numa bebida chamada Hawasha? Acho que é Hawasha. Hawasha, irmãos, ele é uma bebida, um chá, que no Acre, na Amazônia, é muito normal isso. Já viu aquele povo que é paz e amor, transe, sabe? Deus, vou meditar, para os espíritos malignos rir, sair. Já viu? Já viu? O povo bebe, esse chá, irmãos, ele é a junção da raiz de duas plantas. E o povo toma aquele chá, vomita, passa mal, sente dor, expele por todas as formas que você imaginar. E ele é um alucinógeno, é tipo de droga, que a pessoa toma e ele começa a ver coisas. E diz que vê ET, vê Deus aparecendo para ele. E lá vai. Então, irmãos, muitas pessoas acusaram João do Apocalipse de João ser uma farsa. Por quê? Foi uma visão que ele teve. Ó. João estava ali, ó, doido, na ilha de Patmos. Lembra Patmos? Estava lá as ondas batendo. João, velhinho, coitado. Então é o quê? É uma loucura da cabeça de João. Mas o texto está dizendo que foi intermédio de um anjo. Amém? Foi o anjo que deu essa profecia a João em uma visão. Amém? Que fique muito claro isso, irmãos, que o Apocalipse não é uma invenção de João, o Apocalipse não é uma coisa humana, o Apocalipse é a revelação de Deus. Amém? Ele continua, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus. Como é que eu digo que uma revelação é de Deus ou não? Quando se confirma, como se atesta na palavra de Deus. João olhou,
João viu o anjo e disse: rapaz, os acontecimentos que eu vi, as figuras da besta que emerge do mar, da besta que emerge da terra, as figuras que eu vi das trombetas, das 7 taças, dos 4 cavaleiros, tudo que eu vi atesta, dá certinho com a palavra de Deus, com o que foi pregado no passado para se concretizar no futuro. Quem está me entendendo? Então, irmãos, não caia nessa conversa, nessa balela de internet, né? Eu não vou tomar vacina não, porque vacina é a marca do anticristo. Conversa, irmão. Não é por aí não, viu? Pelo amor de Deus. Tem que ir para a palavra e ver se bate. Amém? Só para um parênteses nesse estudo, irmãos. Aconteceu uma vez um irmão chegar para a irmã, né? A irmã, perdão, para o irmão, dando uma revelação e disse: eis que te digo que tu irás casar com aquela mulher. Só que o irmão já era casado. Bateu, irmão? Bateu com a palavra, irmão? Bateu não, né? E pode arrepiar, pode chorar, pode... Não, se não bateu, se não testificou, não é de Deus não. Amém? Versículo 2: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. João olhou o Apocalipse, ele viu aquela visão, mas espera aí, não tem como ser coisa da minha cabeça. Não tem como ser coisa minha não, porque bate tudo com a palavra. O testemunho de Jesus, tudo que Jesus falou do princípio das dores, está aqui. Tudo que Jesus falou sobre se cumprir, né, as guerras, pestes, fome, pai contra pai, filho contra filho, pai contra pai, está tudo aqui, perfeitamente nessa visão e o anjo que eu vi. Quem está me entendendo? E lembre-se que no capítulo 22, vamos chegar lá ainda, João diz que quando vê o anjo, ele cai como morto. E ele cai ajoelhado e o anjo diz assim: levanta, João, sou servo que nem você, adore somente a Deus. Amém? Então o Apocalipse, irmãos, ele vai mostrar, a gente vai ver esses dias, vou deixar você com esse gostinho na boca, a gente vê todo o desenrolar da história, Deus falando e concretizando as coisas, irmãos, de forma perfeita. Amém? E por último, o versículo 3, a parte boa, tá? Olha para cá, rapidinho, por que eu tenho que falar sobre isso aqui? Porque eu lembro que da outra vez, a gente estudou o Apocalipse, né? Muito rápido, já pulou do capítulo 1, capítulo 4, muita coisa. Eu vou bem devagarzinho. Ligou uma irmã para mim, mas pastor, não mandou mensagem para mim. E agora, o que vai ser da nossa vida? Eu, calma, irmão, o que está acontecendo? Pastor, esse Apocalipse aí está muito ruim, vai ser muito ruim para a nossa vida, né? Eu falei, irmã, mas o Cordeiro de Deus está conosco. O leão da tribo de Judá está com a gente. Deus está do nosso lado. Amém? Por isso que as bem-aventuranças do Apocalipse, escute bem, a gente vai ver aqui nesse livro muitas atrocidades do mundo, mas nunca se esqueça que aquele que é filho de Deus é bem-aventurado. Amém? Versículo 3: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia, e não só ouvem, e as guardam nela escrita, pois o tempo está próximo. Olhe para cá, preste atenção. Outra coisa que eu vou estar falando quinta-feira, perdão, é que Apocalipse existe muitos símbolos, certo? Para entender Apocalipse, a gente precisa entender sua simbologia, numerologia, e aqui está falando de bem-aventuranças. Na Bíblia, em Apocalipse, perdão, que é na Bíblia, né? Temos 7 bem-aventuranças, amém? 7. Eu até separei aqui, no capítulo 1, verso 3, bem-aventurados que ouvem, leem e guardam. No capítulo 14, verso 13, tem bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor Jesus. Glória a Deus, aquele que morre com Jesus, amém? Glória a Deus. Coisa boa, irmãos, aspas, preste atenção. Quando eu vou fazer um culto fúnebre e a pessoa é crente, dá um alívio. Dá um alívio. Fazer culto fúnebre de crente dá um alívio. Sabe por quê, irmãos? Porque ali a mensagem não é para o morto não, após a morte tem que ser o juízo. O culto fúnebre é para consolar a família. Mas a pessoa que morreu no Senhor Jesus, ela está salva. Terceira bem-aventurança, aqueles que vigiam e guardam suas vestes. Ou seja,
àqueles que se santificam. Guarde suas vestes, meu irmão, de carnaval. Guarde suas vestes de São João. Guarde suas vestes de pecar, de sujar suas vestes, meu irmão. Bem-aventurado, amém? Bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia do boda do Cordeiro. Aquele que vai cear. Amém? A gente ceia na igreja, mas vai chegar um dia que vai cear na glória. Amém? Bem-aventurado aquele que é santo e aquele que parte na primeira ressurreição, ou seja, aquele que parte logo se converte. Ô irmão, seria tão bom, escute bem, entenda o que eu vou dizer. Se a gente confessasse Jesus Cristo hoje e um caminhão passasse por cima da gente, que é isso, pastor? É só para você entender como a gente não ia sofrer nesse mundo, ia logo descansar no nosso Senhor, e não ia sofrer perseguição nessa terra, não é verdade? É triste, irmão, que a gente sofre, né? As pessoas iam chorar por nós, mas vamos ser sinceros, é melhor aqui ou com Jesus? Com Jesus, muito melhor. Bem-aventurados aquele que guarda as palavras dessa profecia, e bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Lá em Apocalipse 22, vamos ver isso. Porque bem-aventurado, irmãos, lava suas vestes, irmão, se santifique. Busque ao Senhor. Aquele que busca ao Senhor se santifica, que busca a palavra de Deus, que se separa desse mundo, mas está sempre pedindo perdão pelos seus pecados, é mais do que feliz. Amém? Volte para o versículo 3. E bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem. Preste atenção, irmãos. O pastor Leandro Lima, ele fez uma observação muito boa. No texto original no grego, a palavra aqui é bem-aventurado aquele que lê. Por quê? Veja, preste atenção. Você está com sua Bíblia, amém? Você pode chegar em casa e ler à vontade. Naquele tempo, você acha que o povo tinha Bíblia? Fácil? Não tinha. No tempo de João, irmãos, o papel era muito caro. Só gente rica tinha acesso a papel. Só os escribas que escreviam. Você acha que eles tinham um data show para passar para o povo lá em casa? WhatsApp? Não tinha. Então, bem-aventurado aquele que lê. Ou seja, o pastor que está na igreja lendo para suas ovelhas e ensinando sobre o Apocalipse, ele é feliz. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia que vai ter perseguição contra os crentes. Vai chegar um dia que vai ser muito difícil para a igreja. Mas vai ser bom, sabe por quê? Porque aqueles que aprendem Apocalipse, o pastor vai estar feliz. Eu fico tranquilo, porque as minhas ovelhas, elas conhecem a história do povo de Deus, que ainda que venha perseguição, nós somos bem-aventurados. Agora, bem-aventurados são aqueles que ouvem. Porque, irmãos, tem pessoas que a gente está falando, olha, vai vir perseguição, o anticristo vai se levantar, vai perseguir a igreja, e as pessoas simplesmente dormem no seu tempo. Não durma não, irmãos. Você está pensando que essas catástrofes do mundo é coincidência? Não, irmãos. Você me diga aí, irmão José, irmão Ive, você via falar de tantos vulcões em erupção como a gente vê hoje? Assim, na internet, vulcão tal, ao mesmo, você já ouviu falar? Já viu, Jean? Tantos vulcões. Então, bem-aventurados que ouvem. E sobre vulcões, cinza e pó, fala em Apocalipse, tá bom? Vamos estudar sobre isso. Isso é muito importante entender, irmãos. Os sinais da vinda do Filho de Deus, os sinais do Cordeiro Poderoso. Amém? E bem-aventurados aqueles que guardam. Por quê? Tem gente que escuta, né? Eita, realmente existe anticristo, existe falso profeta. A gente fica com medo, cheio de medo, mas não guarda a palavra, não pratica. Está próximo, porque o dia está próximo, amém? Essa é apenas a introdução que vamos fazer hoje. Então, o que é Apocalipse? Rapidinho, o que Apocalipse revela, igreja? Jesus Cristo, de sua forma em humilhação e em glória. Revela Jesus Cristo nas coisas que se cumpriram na sua primeira vinda como ministério, mas revela as coisas que se cumprirão no dia que ele voltar, na sua segunda vinda. Apocalipse mostra Jesus na primeira vinda e na sua segunda vinda. E Apocalipse também mostra, revela para nós, para a igreja do Senhor, os acontecimentos que vão acontecer brevemente, logo. E Apocalipse também revela para nós que existe bem-aventuranças para nós. Vai ter perseguição? Vai, mas a igreja é bem-aventurada.
Vai sofrer? Vai. Vai ter caos? Vai, irmãos. Esse mundo vai cair. Esse mundo vai cada vez piorar. Não espere melhoras desse mundo. Mas a Bíblia diz que nós somos mais do que felizes. 7 bem-aventuranças, simbologia. O número 7, ele representa completude, perfeição. Por isso que você vai ver, Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º, descansou. Não é verdade? Você vai ver que Deus também, eles são 7 candeeiros, não é verdade? 7 taças, 7 trombetas, né? 7, 7, 7 e 7, porque o número 7 em Apocalipse significa perfeição. Ou seja, irmãos, mesmo que a perseguição venha sobre a igreja, tem 7 bem-aventuranças, tem felicidade perfeita para todos nós. Amém? Guarda essa mensagem em nome de Jesus. Quinta-feira estaremos aqui falando de uma coisa mais apertada, Jesus Cristo e suas igrejas da Ásia. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Pedinho? Ficou claro? Muito bom. Quinta-feira espera a igreja, você que está em casa também, venha conosco aprender a palavra de Deus, que a paz de Cristo guarde todos os irmãos em nome de Jesus.